Meu nome é Charlene Bicalho, eu sou artista visual e os meus trabalhos, eles emergem a partir da interseção entre crítica institucional e criação de espaços contra-hegemônicos de aprendizagem. Eu sou uma das artistas que participa do programa Atos Modernos, sob curadoria de Johanna de Cássia. Eu proponho a realização de encontros com os funcionários, com as pessoas que trabalham na empresa terceirizada de limpeza da Pina Luz e da Pina Estação. E nesses encontros eu pretendo, a partir de uma escuta aguçada, visualizar o que a gente chama de modernidade hoje, né? E a partir desses encontros eu vou pensar a materialização desse trabalho, que pode ser por meio de um vídeo experimental, de uma performance, de um objeto, de uma instalação, de um desenho, ou a partir do trânsito de todas essas linguagens. Um dos meus sobrenomes é Bicalho. Bicalho significa bica d'água. Há alguns anos eu tenho pensado na água enquanto uma tecnologia e tenho exercitado estar com ela, escutá-la, observá-la, observar como que a água ela penetra até mesmo no que a gente acredita que é sólido, que é muito instável, que é inabalável. E a partir disso eu vou reposicionando alguns episódios que estiveram, que estão e que estarão no meu cotidiano. Eu me recordo que a minha avó paterna, ela tinha no quintal da sua casa uma cacimba, que é como se fosse um poço artesiano. Ela vai entender essa água como um bem público. E por que eu estou dizendo isso? Porque a porta do quintal sempre ficava aberta, à mercê da sede das latas dos vizinhos que adentravam aquela casa. Ali se transmitia uma série de saberes e informações, né, à beira daquela cacimba. Essa avó era tida como uma pessoa que era pobre, porque ela não tinha a água encanada. E reposicionar isso é conseguir visualizar que essa mulher era rica. Ela tinha uma mina d'água no quintal de casa. E aí, quando eu decido, a partir de 2017, a dialogar com determinados grupos de pessoas, esse desejo parte de dialogar com as pessoas que têm contato com esse elemento, que tem uma intimidade, tem uma relação cotidiana com a água. Então, eu vou buscar dialogar, na maioria das vezes, com as pessoas que trabalham na limpeza, né? Mas eu tenho esse desejo de dialogar, não com as pessoas que estão exercendo um trabalho subalterno, mas com as pessoas que dominam as tecnologias das águas. Quando eu começo a desenvolver o trabalho que se chama Água Não Dorme, que de certa forma vai ser um desdobramento do que eu vou criar aqui para o Atos Modernos, tem um outro episódio também que me marca muito. Na época eu dirigia o Teatro Carlos Gomes. Eu convivia muito com a água, porque essa questão da conservação de um equipamento público, né? Nem sempre a gente tem recursos para fazer a manutenção devida desse equipamento. E me chamava muita atenção a presença da água nesse equipamento que foi construído em um local que era um aterro. O tempo inteiro eu estava lidando com uma água salgada que adentrava essa estrutura de baixo para cima e uma água doce vinda das chuvas que era de cima para baixo. As mulheres que trabalhavam na limpeza sempre tinham que estar lidando, enxugando essa água o tempo inteiro. E eu, inúmeras vezes, fui com essas mulheres secar esse gelo na impossibilidade de ter uma outra forma de lidar com essa água dentro do equipamento. Mas quando as portas desse teatro abriam, as pessoas
achavam que eu trabalhava na limpeza. Então, desde 2015, venho desenvolvendo esse trabalho e desdobrando ele, né? Bom, para mim foi um presente as possibilidades de encontro que Atos Modernos tem me proporcionado. Então, essa confluência com essas artistas, de fato, tem me movido rumo ao aprofundamento mesmo da minha pesquisa, a partir do olhar delas, né? Esses encontros com os convidados estão me auxiliando a amplificar os percursos que essa água aí pode fazer. Dessa forma, esses encontros podem acabar confluindo em uma cachoeira aqui dentro da Pinacoteca.